Vamos falar hoje sobre o caso Serginho, o caso do jogador de futebol do São Caetano, né, que morreu em 2004 e mudou o futebol brasileiro a partir de então, né? Foi para o hospital ainda com vida, doutor? Isso é uma questão delicada de se responder, né? Ele está sendo reanimado. Enquanto está sendo reanimado, a vida está mantida, não é? Então vamos entender o que aconteceu com o jogador Serginho do São Caetano. Ele era um jogador jovem que morreu aos 30 anos de idade, né, de uma condição chamada cardiomiopatia hipertrófica. Ele era portador dessa doença. O jogador estava em campo, né, jogando futebol, até que subitamente ele caiu morto, né? Foi imediatamente um médico foi lá avaliar, prestar socorro, viu que ele tinha sofrido uma parada cardíaca, prestou um atendimento inicial, porém ele não resistiu. Ele teve uma morte súbita. O que é uma morte súbita? Uma morte súbita é toda morte que ocorre dentro de subitamente, né, dentro de um período de 1 hora. Por que esse período de 1 hora? É porque assim, a pessoa pode simplesmente cair no chão, ela pode sentir uma dorzinha no peito e em alguns minutos ter uma parada cardíaca. Então ele foi vítima de uma morte súbita. As principais causas de morte súbita, né, em jovens, né, atletas jovens, é a arritmia cardíaca. E a principal causa de morte súbita no mundo é o infarto agudo de miocárdio. Então, assim, a principal causa de morte súbita mundialmente falando, né, na população geral, é o infarto agudo do miocárdio, mas na população jovem, atletas, são as arritmias malignas do coração. No caso do jogador Serginho, na época, né, não havia desfibriladores cardíacos em campo. Então isso mudou muito o futebol brasileiro, porque hoje em dia é necessário que haja, para um jogo de futebol começar, uma partida de futebol começar, é necessário que haja ambulância ou UTI móvel e que exista, né, dentro dessa ambulância ou um desfibrilador, né, para se caso ocorrer algum jogador que passe mal, tenha uma parada em campo, ele seja prontamente atendido e aí apresentando uma arritmia chocável, né, que se reverte com um choque, essa situação é imediatamente controlada naquele momento. Vou falar um pouquinho agora sobre a cardiomiopatia hipertrófica. O que é a cardiomiopatia hipertrófica que eu citei aqui no início do vídeo? Uma cardiomiopatia é uma doença relacionada ao músculo cardíaco de causa genética, hereditária. Então, geralmente, quem é portador de cardiomiopatia hipertrófica tem outras pessoas, já tem uma história familiar dessa situação. Alguns familiares já implantaram até cardiodesfibriladores no coração, né, quando preenchem alguns critérios para isso. E aí, o que ela faz? Ela faz uma hipertrofia do músculo cardíaco, especialmente no ventrículo esquerdo, que obstrui a saída, né, a passagem de sangue para a circulação. Então pode gerar situações como síncope, né, paciente que desmaiou do nada, síncopes sem pródromos, né, sem sintomas que precedem, pode gerar. Essa hipertrofia, ela tem muitas áreas de fibrose, então isso desencadeia arritmias cardíacas no ventrículo. Arritmias ventriculares, que são arritmias malignas, né? Em alguns casos pode ser até necessário o implante de um cardiodesfibrilador ali dentro do coração para reverter essas arritmias prontamente. Caso o paciente apresente, o cardiodesfibrilador detectaria imediatamente e reverteria, o paciente levaria um choque, mas não apresentaria uma parada cardíaca. E é absolutamente contraindicado nas pessoas portadoras dessa condição, né, a prática de exercícios físicos de competição, né? Então, assim, ele sabendo ser portador de cardiomiopatia hipertrófica, ele nem poderia estar jogando futebol. Ele estava correndo um risco ali, porque muita descarga aderesta, um músculo cardíaco todo remodelado, hipertrofiado, com uma via de saída ali reduzida, uma maior tendência ao desenvolvimento de arritmias malignas e morte súbita. Então, isso foi o que basicamente aconteceu com ele. Teria sido apontado um problema com o Serginho. Esse tipo de exame, o senhor acompanha, é feito também no São Paulo Futebol Clube. Se o jogador estava em campo, é porque ele realmente tinha condições, ou se foi apontado um exame, um problema, ele deveria ter sido poupado, enfim. Isso é uma polêmica imensa, eu acho que só quem pode responder é o médico, o corpo médico do São Caetano. Há muitos casos de você saber exatamente, está aí o Washington com um caso delicadíssimo, jogando futebol e muito bem.
com a conduta perfeita. Essa história... Graças a esse caso, né, infelizmente houve a morte do jogador, mas a partir daí houve essa mudança importante nos jogos de futebol aqui no Brasil. Eles só podem se iniciar na presença de uma UTI móvel com um médico e um desfibrilador, para evitar esses desfechos. Se você se preocupa com a saúde do seu coração, não deixe de fazer os seus check-ups regulares, tá? E se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha. E se você é novo aqui no canal, se inscreva para poder acompanhar os próximos vídeos. Lembrando que a sua pergunta pode ser o próximo vídeo.